essa passagem, ela é uma passagem maravilhosa. Literalmente, o Senhor Jesus aqui está dizendo que daria à igreja as chaves do reino dos céus. Então você lembra que alguns dias atrás eu andei compartilhando algumas chaves e algumas pessoas falavam assim: então agora tem chave para ser abençoado, então agora tem chave. Bom, aqui é a prova viva de que o reino dos céus tem chaves. Ele está, embora Cristo tenha trazido ele, embora Jesus Cristo tenha exposto ele expôs aquelas pessoas que têm as chaves. Porque algumas pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem ao Espírito Santo. E a própria palavra de Deus diz que ele falava por parábolas para que as pessoas ouvindo não ouçam, não entendam. Então ele decide liberar o acesso ao reino dos céus apenas àqueles que são seus seguidores, que creem nele. Apenas aquelas pessoas que o buscam de coração, apenas aquelas pessoas que têm o intento de adorá-lo, de amá-lo, de honrá-lo. E isso fica, queridos, uma pancadinha em nós, porque às vezes nós amamos, nós queremos o adorar, mas nós não o honramos. Não honramos ao Senhor com as nossas vidas, mesmo Ele tendo entregue tudo dele a nós. Jesus Cristo não poupou nada, Ele mesmo se entregou. Tudo que Jesus tinha, Ele nos serviu. Com tudo que Ele tinha, Ele nos serviu. E às vezes, nós não o servimos com tudo que temos. Então fica uma balança desigual, embora nós nunca vamos conseguir equiparar a balança de Cristo. Jamais. O que Ele fez por nós, o apóstolo Paulo disse que somos eternos devedores. Eu faço questão de falar sobre isso toda semana com vocês. Para que nós nunca, mas jamais venhamos a pensar que nós somos merecedores de alguma coisa. Embora o Senhor tenha deixado claro que Ele estaria nos dando chaves de acesso à sua presença, chaves de acesso ao reino dos céus, nós não merecemos. Eu ouvi uma ministração essa semana do pastor Luciano Subirá, e que ele estava sentado à mesa com Douglas Gonçalves, e eles estavam falando acerca das coisas de Deus, e algo que eles falaram para mim que foi um start em algumas coisas que eu pensava e não sabia explicar como. Por exemplo, existe uma discussão há séculos sobre calvinistas e arminianos. A pessoa que estuda um pouquinho, mas já entende, já sabe a respeito dessas coisas. O calvinista diz que não temos mérito algum, o arminiano concorda que nós não temos mérito algum, mas que nós temos que fazer alguma coisa para ser salvo, enquanto o calvinista acha que não, que por nós não ter mérito, então nós não temos nada que possamos fazer para ser salvo. E de fato nós não temos condições de nos auto-salvar. Você quer ver um exemplo? E o exemplo que o Luciano Subirá usou foi maravilhoso. Ele disse assim, acho que foi o Douglas Gonçalves que falou: você está aqui dentro, digamos que está uma manhã maravilhosa, um sol lindo lá fora. Você está aqui dentro e você está com frio. Você está com frio. Você não tem o poder de se autoaquecer. Tem? Não, você não consegue se autoaquecer. Você pula, você treme, você se sacode, mas você não consegue se autoaquecer. Mas se você ir até lá fora, o sol está lá, pronto, com todo o seu poder para nos aquecer. E o sol faz o trabalho, nós apenas nos expomos a ele. E a nossa relação com Cristo é essa. Nós não temos nada o que fazer para resolver a nossa situação. Basta que nós venhamos a nos expor a Cristo. Porque se nós nos expormos a Cristo, Ele faz todo o resto. E é isso que Ele aguarda. E é isso que Ele deseja. É isso que Ele quer de nós. Que nós venhamos a nos expor a Ele. Para receber a tão sonhada salvação. E junto com ela, todas as outras coisas. Porque Ele não nos prometeu apenas a salvação. A salvação, queridos,
Jesus fala sobre a salvação naquela parábola que ele diz assim: a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, ele está nessa mensagem atribuindo a salvação à casa do Senhor, que nós sabemos que nós vamos habitar em Deus. Então nós sabemos isso, que nós vamos habitar nele, porque nós viemos dele. Se nós formos ler o livro de Efésios, nós vamos abrir daqui a pouquinho, o Efésios mais para frente um pouco fala que ele nos gerou dentro dele mesmo, antes da fundação do mundo. Então nós já morávamos nele, nós já habitávamos nele, e por um pouco espaço de tempo viemos a essa terra. E aqui na terra nós falhamos, e falhamos todos os dias, assim, tal qual como Adão falhou, como Eva falhou. E nesta falha, Deus manda então a Cristo para nos resgatar, para ser o sol que nos aquece do frio, para ser aquele que nele nós temos todas as coisas. E é isso que acontece aqui nesse versículo que nós lemos, em que ele olha e fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Nós falamos rapidamente sobre isso semana passada, e perceba que uma semana nós entramos com uma palavra rápida no meio de uma pregação, e na outra semana a gente vem e dá no meio com ela, para que a gente possa abordar todo esse tema sobre o ligar, o falar, o profetizar, o viver intensamente isso. E aqui Jesus Cristo está falando acerca destas coisas, porque ele primeiro pergunta para a igreja dele, que eram os 12, o que vocês dizem que eu sou? E eles falam, tu é, e aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há um reconhecimento da autoridade de Cristo ali, e de quem ele é, e Jesus Cristo diz, uau, não, ele não fala uau, né, isso é o que eu falei agora, desculpa. Ele fala, vamos lá, uau, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus que te revelou todas essas coisas. E eu digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele fala, dar-te-ei as chaves dos céus. Preste atenção, aqui ele está falando sobre duas portas. Ele não fala porta do céu, fala? Não, mas quando tem chave, então quer dizer que tem uma porta, e esta porta está fechada, porque senão não precisaria da chave. E a chave do céu é ligar na terra. Você lembra que desde o início, lá no dia 20 e pouco, acho que 27 de novembro, que foi a primeira mensagem que eu iniciei, estreguei o dezembro profético falando que a porta dos céus na terra, o que liga os céus e terra é a nossa voz, é a nossa boca. O que liga os céus junto com a terra é o nosso falar, é o nosso profetizar, que manifesta o Espírito de Deus aqui, porque ele é o Verbo. O Verbo era Deus e estava com Deus. O que é o Verbo senão aquilo que nós falamos acerca dele? Ele mesmo é o Verbo, e quando falamos acerca dele, é ele mesmo que sai, é como se falássemos Cristo. Quando falamos acerca da palavra de Deus, estamos falando acerca do Verbo, e o Verbo já se fez carne, e ele viveu aqui, e hoje ele não vive mais na terra. Você sabe onde que ele habita? Dentro de você. Ele não habita mais na terra como ele estava aqui, através do Espírito. Isso é muito maravilhoso, amados. É por isso que Jesus Cristo, era bom ter Jesus aqui com a gente ou não era? Os discípulos amaram ter ele aqui ou não? Sim, mas Jesus Cristo disse o quê? Convém que eu vá. Puxa vida, por que convém que eu vá? Se Cristo era o Filho de Deus, aquele que era o Redentor, o Emanuel, Deus conosco, você acha que os discípulos queriam que ele partisse? Mas ele diz, convém que eu vá, e talvez agora eu vá me emocionar com essa palavra, porque ele fala, porque se eu não for, ele não vem. Falando a respeito de quem? Senão do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e através do Espírito Santo de Deus que desce dos céus,
rompe as fronteiras e desce em cima dos discípulos, primeiramente como labaredas de fogo. Porque o próprio João, o profeta João Batista, ele profetizou acerca disso. Você lembra que eu falei que nada acontece sem ser profetizado? O que João Batista falava acerca de Jesus? Você lembra o que ele falava? Ele falava assim, ó, aquele que vem após mim. Não, antes ele começou a dizer assim, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Então desce o Espírito Santo através dessa profecia, e depois como labaredas de fogo, para que se cumprisse a profecia de João. Então Deus não permite que a palavra do homem de Deus caia por terra. Homem de Deus, mulher de Deus, me entenda. Me entenda. E aí nós vivemos aqui, nós estamos começando a ver que as portas do inferno, se a palavra de Deus diz que elas não vão prevalecer, quem está atacando? Porque quando, no livro de Atos, a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Aleluia. E quando o próprio Cristo diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que elas se lançarão sobre a igreja. Isso é sério. Se lançarão tentando prevalecer contra nós. Porque ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Contra ela, diz ele aqui, porque no início do versículo ele diz, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, elas lutarão, elas tentarão, elas virão para cima com força, elas tentarão destruir vocês, mas elas não prevalecerão. Amém. Por quê? Por quê? Versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então nós temos as chaves do reino dos céus, e a principal chave é o profetizar. Amém. O profetizar. Porque desde o início da criação, tudo foi feito através disso. Da sonorização do que se estava sentindo ou pensando. Amém. Tudo que foi criado a partir disso, a não ser, claro, nós que Deus fala, façamos o homem, e aí ele vai lá com as suas próprias mãos. Mas toda a criação foi feita. E antes, amados, meu Deus do céu, nada acontece na terra sem ser profetizado. Nada. Porque antes de Deus criarmos, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Até isso Deus profetizou. Isso é um ensinamento maravilhoso, amados. Isso é uma chave de acesso à presença. Uma chave que abre o reino dos céus para as nossas vidas. O profetizar. Eu vou orar e tu serás curado. Eu vou orar e tu serás abençoado. Eu vou orar e as máscaras vão cair. A doença vai embora. Amém. E aí nós profetizamos acerca daquilo que estamos sentindo da parte de Deus. E pum! As coisas acontecem. E tem sido assim. Segunda-feira à noite, participei de uma reunião, um culto ali na igreja aqui no bairro Dom Feliciano, bairro Dom Feliciano. Uma bênção a igreja. O apóstolo Alexandre estava pregando lá, me convidou de última hora, que faltou umas pessoas, ele pediu para nós ajudar ele lá. E foi maravilhoso. Chegou um momento que ele estava orando pelas pessoas, e ele passa a hora por uma senhora, e eram muitas pessoas para orar, ele não conseguia ministrar individualmente a cada um, eram mais de 100 pessoas lá. E ele falou para o pastor Rodrigo, ministra sobre essa mulher, ora pelas pernas dela. Ele teve uma palavra de discernimento, uma palavra de conhecimento acerca do que ela tinha, e eu cheguei, conversei com ela e perguntei, o que a senhora está sentindo? E ela disse, eu não consigo andar, não consigo dobrar minhas pernas mais e morro de dor. E ela estava praticamente chorando de dor. E aí eu falei, vou orar por ti e tu serás curada. Aleluia. E eu me abaixei, coloquei as mãos sobre as pernas dela e repreendi a dor e orei. Você quer saber como eu oro? Eu digo assim, pernas voltem a ser como eram.
dor sai em nome de Jesus. Amém. Artrose, artrite, dor nos músculos, sai em nome de Jesus. Pernas reconstituam-se. Você precisa ordenar. Amém. Ordenar. Então, aquela mulher, eu levantei e perguntei como você está se sentindo. E ela começou a pular. Que ela não conseguia caminhar. E ela foi curada naquele momento. Queridos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas o que nós aprendemos? Que a nossa voz é um canhão no mundo espiritual. Você sabe o que foi que eu fiz lá? Eu peguei a chave que Jesus liberou nesse verso 19 aqui. E liguei na terra. E disse, tu serás curado. Tu serás curado. Porque às vezes nós oramos, e eu já orei milhares de vezes assim, não é errado. Deus, eu ligo na terra tal coisa. Quem já fez isso? Eu ligo, Pai, aqui na terra em nome de Jesus. Eu fiz isso muitas vezes e não está errado. Mas não é necessário você falar a palavra eu ligo. Porque se você profetizar e declarar sobre a sua vida, já está ligado. Amém. E é legal que não está no passado, porque algumas pessoas, como a gente não costuma ler, a gente grava alguns versículos e não volta para conferir, passa um tempo, passa outro tempo, passa outro tempo, e nós estamos falando ele errado. Como, por exemplo, dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu. Está errado. Está ligado. Ele já está ligado. Amém. Já está. Aqui diz terá sido, ou seja, no passado já terá sido ligado. Ou seja, quando você abrir a boca, já está ligado. Glória a Deus. Queridos, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. No livro de Efésios, preste atenção nas maravilhas de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O que é isso, senão o agora? Não é nos abençoará. Não é abençoou. Nos tem abençoado. Sabe o que é isso? Não importa o dia que você lê, desde antes até aquele dia, e amanhã já estará abençoado. Porque ele está falando no presente, nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui, elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Você acha que lá nas regiões celestiais existem, por exemplo, bênçãos materiais? Não, é tudo celestial lá. Amém. É tudo celestial. Você sabe o que a palavra de Deus fala? Que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E o homem carnal, tudo na carne. Então, se eu sou espiritual, eu posso discernir todas as coisas espiritualmente. Então, embora a palavra aqui diga que ele já me abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestes, não tem como ter um pote de ouro lá. Não tem como ter uma cura lá. Porque essas coisas são físicas, são palpáveis. Mas eu sei que espiritualmente eu já recebi essa cura. Estão lá, salvas, guardadas no mundo espiritual. Então o que eu preciso fazer aqui? Ligar na terra para que lá no céu já tenha sido ligado. Amém. Já tenha sido ligado. E isso é maravilhoso. É uma arma poderosa que nós não usamos. E eu começo a entender aqui, queridos, algumas coisas que o apóstolo Paulo falava. E eu fico transbordante. Querido, se você não fica transbordante com essas coisas, alguma coisa está errada no seu espírito. Porque eu fico maravilhado com essas coisas que a gente começa a ler e aprender. E faz todo sentido. O apóstolo Paulo falou para nós assim: as armas da nossa milícia não são deste mundo, mas são o quê? Poderosa. Meu Deus, são poderosas em Deus. Amém. Faz todo sentido, porque há poder no nome de Jesus. Amém. E há poder no ligar, há poder no falar, há poder no profetizar, há poder, desde que, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não há como viver uma vida derrotista com isso. Nós podemos sofrer revés. Eu não estou falando aqui, e Jesus nunca nos prometeu que nós não vamos ter problemas. Vamos ter problemas. Mas eu tenho absoluta certeza de que todos os problemas que nós vamos enfrentar com Ele, nós já saímos vitoriosos. E ainda, mais do que vitoriosos, a palavra promete. Maravilhoso, queridos. Maravilhoso.
maravilhoso. Todas as vezes que eu leio isso, eu fico exultante. Exultante. Não tem como não trazer essa palavra de exortação para motivar vocês a respeito disso. Nós temos que profetizar. É por isso que a gente ouvia, porque algumas coisas se perderam, parece, da década de 80, 90 para cá. Você não percebe também que a igreja mudou? E às vezes nós perdemos algumas coisas. Quando entra, eu gosto de worship, tá? Eu prefiro rock and roll, tá? Quem me conhece sabe que eu prefiro rock and roll. Mas eu ouço worship, eu gosto até daquela vibe de ficar aqui no worship. Tá bom. A gente pega, às vezes fica aqui, liga em casa, fica, daí Deus começa a quebrar tudo. É massa. Mas, junto com o worship e essa vibezinha assim, de ficar só buscando, nós perdemos algumas coisas que na igreja do passado tinha. Aleluia. Tinha. Na igreja do passado tinha essa questão do profetismo, do declaro. Amados, se você for nas igrejinhas aquelas, se você lembrar comigo daquelas igrejinhas mais antigas, queridos, aquelas igrejinhas elas eram muito vitoriosas em Cristo. E eu não estou falando aqui de vitórias, de vitória de igreja de 5.000, 2.000 pessoas. Não estou falando nisso, eu estou falando de igrejas que ganham almas. E não apenas para lotar a igreja, mas almas que são convertidas. Igrejas que as pessoas são discipuladas de verdade. E não apenas shows, e não apenas um ajuntamento, não apenas um movimento. Jesus nunca veio trazer um movimento, embora nós nos movemos assim, embora nós aqui temos um movimento de mulheres, um movimento de jovens, nós temos aqui esses movimentos, mas não no sentido de apenas nos movimentar, não, de trazer essa galera para junto de Cristo, para o mover de Deus nas nossas vidas. E nós víamos muito isso. Víamos muito isso. E hoje nós amados, ontem eu estava vendo de novo as estatísticas. Queridos, é vergonhosa, a igreja hoje é vergonhosa em algumas disciplinas espirituais. É vergonhosa. Graças a Deus aqui não é assim. Não é assim. Mas se você sair daqui e ir para uma igreja que tem 1.000, 1.500 pessoas, quantos por cento você acha que lê a Bíblia todos os dias? Nem 500. Nem 500 pessoas. Quantas pessoas, eu vou falar lá, tá? Aqui eu sei que, enfim, vamos lá. Quantas pessoas, e o Luciano Subirá fez essa pesquisa. Quantas pessoas já jejuaram 24 horas? Quantas pessoas já jejuaram de 1 a 3 dias, de 4 a 7 dias, de 7 a 20, a 14, de 14 a 21, de 21 a 40? É irrisório. É irrisório o número de pessoas que tem essas... mas eu não consigo. Beleza, então jejua mais vezes por mês. Amados, eu conheço pessoas que nunca nem fizeram um jejum de 6 horas sequer. Porque algumas pessoas têm dificuldade porque tomam um remédio, têm problemas de saúde. E isso, você acha que Deus não compreende essas coisas? Deus compreende essas coisas. Mas não é porque a pessoa não consegue ficar 24, 36 horas sem comer, que ela não pode fazer um jejum de 6, de 4, de 12. Não é por isso. O importante é fazer o jejum, é estar conectado. São as disciplinas espirituais, para que quando nós viermos a fazer aquilo que a palavra está mandando, nós não viemos a profetizar coisas da nossa carne. Porque a carne tem que estar morta. A carne tem que estar morta, mas tem que estar morta. E nós já falamos acerca daquela palavra que Jesus expulsa os demônios daquele menino. E aí lá no final do texto, Jesus fala para eles: essa casta só sai por meio de jejum e oração. Não é o jejum, me perdoe os religiosos, tá? Me perdoe os religiosos. Não é o jejum e nem a oração que vai expulsar o demônio. Você ainda precisa do nome de Jesus. Amém. Porque o jejum e a oração faz o quê? Acrescenta a tua fé. Porque lá no início, quando eles não conseguem expulsar aquele demônio, o que Jesus fala? Ó geração
incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Então é tudo sobre fé. Não é sobre o eu merecer. Porque daqui a pouco eu vou achar que porque eu jejuo muito eu mereço mais que outro. Não. Na verdade, é a fé que as disciplinas espirituais de oração, de leitura da palavra, de jejum me trazem. Edificam a minha fé, matam o meu corpo, matam a minha carne e edificam a minha fé. Então perceba, não é nada sobre mim, é tudo sobre a fé que eu tenho em Cristo Jesus. E é a chave. É a chave. Se você orar, por que você acha que a palavra está dando como certo isso aqui para você? Se ligares na terra, já terá sido ligado no céu. Está dando certo para que você creia. Amém. Para que eu e você venhamos a crer nas nossas orações. Amém. A crer. Agora, se você leva uma vida dissoluta, quem vai crer que Jesus escuta um dissoluto? Quem vai crer que Jesus escuta vamos falar, me perdoem aqui, uma pessoa que não é temente a Deus? Quem acredita que tal pessoa Deus escute? Não vai ouvir. Não vai ouvir. Por quê? Primeiro porque vai lhe faltar fé. Primeiro passo. Vai faltar fé porque ela sabe que ela está no erro. Ela sabe que ela não tem vida com Deus. E é por isso que uma pessoa que não ora e que não jejua não consegue expulsar um demônio, porque sabe que não tem fé. Sabe que não tem fé. O que isso tem a ver com o falar? Porque se nós não tivermos as nossas práticas espirituais, a nossa carne vai gritar mais alto. E aí nós estaremos falando e profetizando aquilo que é carne. Aquilo que é carne. Porque se você pegar a sua vida espiritual e elevar o nível da sua adoração, queridos, sabe o que a palavra de Deus fala? Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Embora nós não sejamos justos, nós somos todos os dias justificados por Cristo. Justificados. E nós temos que orar. E nós temos que buscá-lo todos os dias. Todos os dias. E sim, nós temos que jejuar. Nós temos que orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Não precisa levantar a mão, se sim ou se não, mas é uma pergunta que fica para que nós venhamos a meditar, tá? Que nós venhamos a meditar. Quem já leu a Bíblia toda? Quem já leu pelo menos todo o Novo Testamento, ou todo o Antigo Testamento? Sabe, queridos, que nós, às vezes nós somos cristãos há 20 anos e nós nunca lemos a Bíblia de capa a capa. Cara, isso aqui é o nosso instrumento da verdade. Isso é um instrumento de fé. Se eu não conhecer isso aqui, eu vou crer no quê? No que eu sinto? Por favor. Coração do homem danoso. Eu não posso crer no que eu sinto, eu tenho que crer no que a palavra está me dizendo. Se a palavra de Deus diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não interessa se eu estou sentindo ou não, Ele está aqui. Amém. E Ele estará contigo. Amém. Se Ele fala, seja forte, seja corajoso, seja, porque a palavra está dizendo isso para você. Mas não. O a mais é para quem não tem fé, queridos. O a mais é para quem não conhece, o a mais é para quem não confia. Sabe aquela situação que você pede algo para alguém e já vai correr atrás, porque você sabe que a pessoa vai esquecer? Acontece normalmente comigo isso, que eu vou esquecer. Quando alguém me pede alguma coisa, eu já logo digo, manda um WhatsApp depois, fica escrito lá, avisa a pastora, olha, mano, ontem eu vim aqui, acho que ontem eu vim aqui pegar uma entrega que nós tínhamos para pegar aqui na Morada do Vale, e a pastora falou para mim, passa na mãe e pega as caixas lá. Faz 2 dias que as caixas estavam aqui hoje, que elas foram pro carro. Eu passei milhares de vezes aqui na Morada do Vale e esqueci das caixas. Então, você não vai se lembrar das promessas de Deus se você não tiver uma vida de leitura bíblica diária. Diária. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Então,
Que fique guardado no nosso coração essas palavras. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você percebe que nada vem de cima para baixo? A Bíblia não diz, o que Deus desligar nos céus terá sido desligado na terra. Não. Cara, é maravilhoso isso, queridos. É maravilhoso isso. Eu vou dar um exemplo. E por favor, não me entenda mal. É um exemplo bem ralo. O mérito de você estar sentado no seu sofá, assistindo uma bela pregação pelo YouTube na sua televisão, e achou que ia falar Netflix, né? Assistindo uma bela pregação no YouTube. O mérito de você ligar e desligar a TV é do controle? Ou é da televisão que está programada para receber esse comando? É tudo da televisão. O controle, ele só manda um sinalzinho. E a TV fala para ele, se tu apertar no power, eu vou desligar. Tudo que tu apertar aí no controle, eu vou fazer acontecer aqui dentro. É isso que Deus está falando para nós. Tudo que vocês fizerem apertar no controle remoto aí embaixo, eu vou ligar aqui em cima. E se ligou lá em cima nas regiões celestiais, amados, acabou, já era, tá ligado. Aconteceu. Já aconteceu. É por isso que Jesus Cristo fala, meu Deus, eu iniciei essa pregação e eu disse para mim mesmo, 15 minutinhos para nós orar bastante. E eu não consigo. Você tem que ligar aí, pastor, prega pouco. Porque já deve ter ido uma meia hora do nosso tempo. Mas é por isso que Jesus Cristo olha e fala, se você ligar aí, estará ligado. É por isso que Jesus Cristo diz assim, tudo que você pedir, crendo que já recebeu, assim lhe será feito. Por acaso o controle remoto, quando tu aperta o botão, ele desacredita que vai acontecer alguma coisa? Não, nós precisamos aprender a ter fé nas coisas de Deus. Se Deus falou, querido, está falado. E sabe o que Ele falou para você? Profetize. Sabe o que Ele falou para você? Declare, transforme a situação ao seu redor falando a palavra de Deus. Confessando a palavra de Deus, abrindo a tua boca e falando, trazendo bênçãos para a tua família, bênçãos para o teu casamento, bênçãos e bênçãos você precisa todos os dias, embora eu não esteja vendo, embora naturalmente a situação esteja uma porcaria. Posso falar porcaria? Não posso falar outra coisa, né? Porcaria eu posso. Embora o que você está vendo está virado numa porcaria, você vai profetizar e com os seus olhos espirituais crer que já foi transformado. E você vai dizer, está uma bênção. A minha vida está uma bênção, o meu trabalho está uma bênção, os meus filhos são bênção, o meu casamento é uma bênção, o meu marido, minha mulher são bênção de Deus. Embora você não veja isso, eu também posso não ver isso. Mas eu nunca vou declarar miséria sobre a vida de você. Nunca vou fazer isso. E você também não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Em nome de Jesus. Ontem foi um dia bem complicado para mim. Em que eu estava bem para baixo. Em relação a algumas coisas. Sabe o que eu fiz? Eu levantei a cabeça e falei, esse dia não vai me parar. Amém. Não vai me parar. E levantei e fui fazer as coisas que eu estava acostumado a fazer nos dias bons. Crendo, profetizando. E imagine como eu me acordei hoje. Trifeliz. Trifeliz. Porque a minha felicidade não está ligada ao que eu vejo. A minha felicidade está ligada ao que eu creio. E ao que eu creio está ligado naquilo que eu profetizo. Ou eu profetizo porque eu creio. Qual que é a palavra do nosso mês de dezembro? Quero encerrar aqui. Você lembra? Profetizar. Mas qual o versículo que nós estamos usando? Olha, ó. Meu Deus, é isso aí, 1 Coríntios, é forte, irmão. Capítulo 4,
Acho que é 4:13. Isso. É 2 Coríntios capítulo 4, 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. E também nós cremos e por isso também falamos. Em outra versão, em outra tradução está assim, ó: está escrito, eu criei por isso falei. Neste mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Então nós cremos. E porque nós cremos, nós profetizamos. Nós falamos. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todas as coisas, Deus, que nós cremos, até naquilo que nós não cremos, nós pedimos, Pai, acrescenta-nos a fé para que nós venhamos a crer de todo o nosso coração na Tua palavra, nas Escrituras, para que tudo aquilo que nós venhamos a profetizar, a falar, Senhor, se cumpra nas nossas vidas, se cumpra na vida dos nossos familiares e amigos, Pai. Que possamos, Deus, sim, em nome de Jesus Cristo, ligar coisas aqui nessa terra e ter a certeza e a convicção de que elas já estão ligadas no céu. Tira de cada coração toda dúvida, Senhor, daqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, Pai. Tira toda dúvida, Senhor. Tira tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai. A Tua palavra fala no livro de Hebreus, Senhor, que nós não temos como Te agradar sem fé. Ela fala com todas as letras: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que chegue até Ele creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam, Pai. Por isso, Deus, tira toda a dúvida dos nossos corações, para que possamos não apenas Te agradar, mas viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Abrir, Senhor, os céus, o reino dos céus, através dessa chave que Jesus Cristo colocou na mão dos seus discípulos, Pai, que foi nos passado através da palavra de Deus, Pai, pelo livro de Mateus. Nós venhamos a desfrutar destas coisas em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você que está na sua casa, então, seja abençoado em nome de Jesus. Já pode clicar no botão.